Então vamos ao nosso quarto ponto, que é a crise política. Ali onde Jeremias estava convivendo com o povo, existia então uma crise política, né? E essa crise política, ela estava se agravando com o povo fazendo então alianças, né? Alianças políticas, né? Sem verem que isso era perigoso para a própria nação, entraria em então consequência, né? Que é o que muitas vezes um cristão não deve fazer, né? Que é se aliar com pessoas que pensam de forma divergente, né? Tem sempre tem um ditado assim, né? Dentro do meio cristão. Nós vemos que muitas vezes dentro do meio cristão, os cristãos eles se envolvem com um jugo desigual, né? O que isso quer dizer? Muitas vezes dentro do contexto de relacionamento, nós vemos que um cristão ele namora uma jovem que não é cristã, ou vice-versa, ou uma jovem cristã namora com um jovem que não é cristão, com o intuito de então conduzir aquela pessoa ao evangelho, e na maioria das vezes o que acontece é o inverso, e ele acaba se desviando porque é um jugo desigual. Aqui da mesma forma, o povo eles estavam então fazendo alianças políticas, né? Deixando de entender que quem era o protetor da nação, quem era aquele que deveria reinar, né? Do qual o povo tinha uma aliança, era Deus e não com nações estrangeiras. E isso então Jeremias vai trazer que é algo perigoso. Nós vamos ver aqui dois versos no capítulo 2 de Jeremias, o versículo 18, e nós vamos ver também o versículo 36. No verso 18 nós vamos ver então o perigo das alianças políticas. O verso 18 diz assim, do capítulo 2 de Jeremias: agora, que interesse tens em ir ao Egito? Veja aí. Para beber as águas do Nilo. E que interesse tens em ir à Síria para beber as águas do Eufrates, né? Com o intuito, então, de trazer segurança. No entanto, é uma falsa segurança, né? É uma aliança perigosa e uma aliança que desagrada o próprio Deus, e o próprio Deus vai usar outra nação para trazer punição de forma geral, né? E no verso 36 nós vamos ver a consequência disso, que é então o fracasso dessas falsas esperanças, né? De que outra nação protegeria então o povo, e que o povo estaria protegido se fizesse então aliança com outros povos, outras nações. E aí o versículo 36 diz assim: porque te desviaste tanto, mudando o teu caminho, né? Lembra que nós vimos que Deus ele conclama que o povo endireite o caminho, volte ao caminho correto, né? O que muitas vezes acontece muito no meio cristão, quando alguém se desvia do evangelho, né? Ele vai para o caminho, parece que é pior, parece que antes de Cristo, né? Antes de aceitar Jesus, essa pessoa ela tinha um comportamento, no entanto, muitas vezes esse comportamento ele tinha um limite. Depois que essa pessoa aceita Jesus e se desvia, o limite acaba, e é pior a situação dessa pessoa atual após deixar Jesus do que antes. É um caminho, né? E aqui nós vemos exatamente o povo seguindo o caminho, né? O texto diz: por que te desvia tanto? Então o povo se desviou totalmente do caminho, né? Mudando o teu caminho, o versículo 36 diz: mudando o teu caminho, ficarás decepcionado com o Egito. Veja, complementando o verso anterior: assim como te decepcionaste, com a Assíria. Então você vê, né, que eram alianças fracassadas, né? Eram esperanças onde não deveria então ser depositado esperança. E aí vem a consequência. No capítulo 37, versículo 1 e 2, nós vamos ver que Zedequias ele vai ser colocado no trono por Nabucodonosor. Não se viu de nada então essas alianças. O verso 1 diz assim: Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu rei na terra de Judá.
reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim, né? E isso em consequência de quê? Por quê? Porque então o povo foi, que é o que nós vamos ver na sequência do nosso estudo mais à frente, quando estudarmos o livro do profeta Daniel, por que então o povo foi levado para o exílio babilônico, né? Porque o povo passou por a destruição, né? A destruição veio sobre o povo, porque rejeitaram então. A consequência é em consequência da rejeição da palavra do Senhor, né? O verso 2 aqui de Jeremias capítulo 37, já lemos o verso 1, vamos ler o verso 2, diz assim: mas nem ele, nem seus servos, nem o povo da terra deram ouvido às palavras que o Senhor havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Então, nós concluímos mais essa observação sobre o contexto então no qual Jeremias viveu, e nós vimos que era um contexto de idolatria, era um contexto então de corrupção, era um contexto de injustiça, né? Crise política, como nós vimos agora, e como consequência disso, nós vamos ver o quinto ponto do período em que Jeremias viveu, que era um contexto de ameaça, então, ameaça estrangeira, que é o nosso próximo ponto.